sul da Irlanda, perto da cidade de Cork. Estamos aqui no Blarney Castle. Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral, com mais um vídeo para vocês. Peço desculpas a vocês pelo ruído de fundo, que são uma série de ventiladores que eu tenho ligado aqui, porque eu recentemente saí de uma situação de 0 graus, menos 1 graus, e agora estou aqui no Brasil com esse inferno de 30 graus. Então não tem como não deixar ligado pelo menos uns ventiladores. Eu vou tentar tirar esse som aí na edição. Falando do castelo de Blarney, esse castelo ele fica no sul da Irlanda, lá no sul, lá na ponta sul da ilha, fica perto da cidade de Cork, é a segunda maior cidade da Irlanda, é a maior cidade depois de Dublin, fica bem lá no sul da Irlanda. O castelo de Blarney, ele é um castelo medieval, né? Inicialmente, ele era uma pequena estruturinha de madeira, que foi então, com o passar do tempo, substituído por uma fortificação de pedra. Segundo estudiosos, mas sem certeza nenhuma, foi construído por volta de 1200 e foi destruído por volta de 1446. Essa fortificação em 1446, então, ela foi completamente arrasada e foi reconstruída por Dermot MacCarthy, o chefe aí do clã dos MacCarthys e rei do Munster, que era uma, digamos assim, uma região da Irlanda, do sul da Irlanda, que é o Munster. O castelo de Blarney ele teve vários donos. Em 1700, Sir Jameson Jeffreys, que era então o governador ali do condado de Cork, construiu então uma mansão nas proximidades do castelo de Blarney, que é a casa Blarney, que é vista ali quando você anda um pouquinho na propriedade, que ela é muito grande, vocês andam então e tem a vista aí do lago. Mas esse castelo é um castelo medieval que está em ruínas. A verdadeira fama desse castelo se dá por uma pedra que fica lá no alto do castelo, que é a famosa Pedra de Blarney. Segundo aí a tradução, se você beijar essa pedra, ela dá a você o dom da eloquência, chamada também de Pedra da Eloquência. É uma pedra que vocês vão ver, fica num lugar extremamente de difícil acesso, você tem que ser pendurado até lá. É uma pedra toda suja, cheia de bactérias. Sinto muito, gente, por mais eloquente que a pedra diga que se tenha quando se beija essa pedra, eu não beijei, gente. É muita bactéria e muita ginástica para muito pouca coisa. O termo Blarney, ele passou a significar na língua inglesa lisonja ou adulação. A rainha Elizabeth I que introduziu esse termo na língua inglesa, né? Isso é Blarney, para com Blarney, né? Que também dentro da língua inglesa é aquele dialeto camponês. Todos os camponeses eles falavam um Blarney, aquela conversa camponesa, digamos assim, tempo hoje tá ruim, né? A nuvem tá preta, vai chover hoje. Isso dentro da língua inglesa, né? Chamada como Blarney, também termo que significa coisa ilusória. Essa pedra fica no alto do castelo, numa posição completamente complicada, que eu vou mostrar para vocês. Mas a importância desse castelo é da origem da lenda. Conta-se que um camponês salvou uma dama de ser afogada em um rio. E essa dama era uma bruxa. Então, segundo as lendas da época, as bruxas
elas não se davam muito bem com as águas. Elas, assim que ficavam numa água, elas se afogavam, elas não conseguiam nadar. Então ele salvou essa bruxa, e essa bruxa então deu a esse camponês a dica que existe uma pedra em cima de um castelo do clã dos McCarthy, que se você beijar essa pedra, ela te dá o dom da sorte ou o dom da eloquência. Envolve uma deusa, né, a deusa Cleona, que diz o seguinte: o construtor do castelo de Blarney estava envolvido aí em uma demanda judicial. Então ele apelou, ele pediu à deusa Cleona que o ajudasse, como ele iria se defender nessa ação judicial. Então ela disse que esse McCarthy devia beijar a primeira pedra que encontrasse na manhã, caminho do tribunal, e beijando essa pedra foi que ele iria então ganhar a eloquência, né? E existem aí outras lendas. Se vocês olharem o termo Blarney, vocês vão ver que em inglês é transmitir algo, mas que você não possa enganar as pessoas, que você não possa ofender as pessoas. Obviamente, gente, o local então virou uma atração turística, né? E você vai nas lojas de souvenir, você vai lá ver diversos pedaços da tal pedra, entre aspas, sendo vendidos aí como lembranças, né, dessa pedra de Blarney. Agora, o valor arqueológico desse castelo é muito grande, porque ele ainda estão tentando fazer aí uma restauração do castelo, que eu sou contra, porque ele está naquela situação de como era na época. E vocês vão ver no castelo que é um castelo extremamente com os corredores muito estreitos, os aposentos muito pequenos, a altura dos aposentos muito grande, o que mostra também que as pessoas antigas elas eram muito pequenas. Estive no Museu de Frankfurt e vi a roupa de um soldado romano. Realmente as pessoas eram muito baixinhas, muito pequenas naquela época, e esse castelo, eu não digo que dava perfeitamente para as pessoas viverem, mas dava um certo conforto, né? Vocês imaginam um clima aí de -1 grau, às vezes nevando, né? Você vivendo num castelo de pedras, com apenas lareiras para você se esquentar, realmente. E o banho, né? O banho era uma coisa rara na época, e os banheiros também, como eu vou mostrar para vocês, era uma coisa extremamente, eu diria, interessante. Pessoal, esse castelo está em obras, mas mesmo assim não tira um pouco da beleza e da majestade de coisas antigas. Gente, estamos aqui entrando no castelo. É realmente meio que água pingando. O negócio aqui é bem assustador, eu diria escorregadio e bem mal assombrado. Vamos continuar andando. Vamos lá, gente, vamos subir e explorar isso aqui. Extremamente apertado, escorregadio e bem assustador. Acho que não dá nem para ir muito adiante não. Vamos lá, vamos explorar. Nossa Senhora, é muito apertado. É bem apertado aqui. É bem complicado aqui, gente. É bem escorregadio. Mas, olha lá, tem uma bela de uma catacumba para se arrastar ali. Bom, gente, essa é a entrada do castelo. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha para ver como é que é.
Gente, é bastante, digamos assim, claro, tem estrutura para turista, mas é bastante, digamos, assustador? Não, é bastante antigo, eu diria, mas é bem interessante, porque vocês imaginem, na época em que esse castelo realmente era habitado, né? E esse aqui é considerado o grande hall do castelo. Não sei se dá dando para ver, mas restos aqui de uma lareira, como se fosse aí o salão principal do castelo. Esse aqui era o quarto do conde, o quarto do proprietário do castelo. Se vocês olharem bem aqui, dá uns 3 por 4 metros, o que realmente, para nossos padrões hoje, é considerado bem pequeno. E aqui as janelas do castelo. E claro, o vandalismo que não pode nunca deixar de acontecer, né? Aqui são uma das escadas que nos levam até a torre. Vocês vão ver aqui que é bem estreita, bem complicada de subir, mas vamos lá, estou subindo. Bem estreita a escada, difícil de subir, as pedras bastante antigas. Esse aqui é um dos quartos, uma das câmaras. Vamos entrar para ver o que tem. Ah, aqui eram os banheiros. Aqui é onde a turma fazia o seu cocôzinho. Aqui era o, digamos assim, o banheiro do castelo. Até que para um banheiro na época não era muito complicado, não. Aqui provavelmente ficavam as privadas, né? Ali tem uma saída por onde o cocô provavelmente escorregava, levando aí para fora do castelo. Esse aposento aqui é o quarto das jovens ladies, né? Onde ficavam então as ladies jovens que moravam aí no castelo, pertencentes ao clã dos McCarthy. Essas escadas realmente são muito estreitas. Escadas estreitas que dão acesso a diversos cômodos do castelo. É bastante interessante que são tetos altos, salas estreitas, com tetos altos, ou seja, não havia limitação, não havia limitação de altura, mas havia a limitação de espaço horizontal. Subindo aqui mais ainda, que é realmente complicado, gente, que tem degrau aqui que realmente é difícil de subir. Aqui tem um outro quarto, um outro aposento. Vamos ver que aposento é esse. Aqui é a cozinha do castelo. Bastante interessante, né? Essa aqui, embora nós vemos aqui que realmente está bastante destruído, mas aqui
é a cozinha do castelo. Olha aqui. Conforme nós estamos vendo, a limitação vertical quase não há, mas horizontalmente é tudo bastante limitado. A ideia da escada e porque eu estou bufando, deem só uma olhada nisso aqui. E eu pretendo subir mais ainda. Saindo aqui do último aposento, saindo então para o outro aposento do castelo, estamos aqui num dos pontos mais altos. Para vocês terem uma ideia da vista, é realmente espetacular a vista. Muito legal, né? Aqui é a torre e os pontos de defesa do castelo. Estamos perto da pedra de Blarney e vamos fazer igual todas as pessoas fazem, beijar a pedra. As escadas, como sempre, são um desafio ao nosso preparo físico, mas estamos perto da pedra de Blarney. Né? Essa é a torre do sino do castelo. O sino que tocava quando havia alguma invasão, alguma outra coisa. E nós fomos agora à pedra, na famosa pedra, beijar a pedra, mas é muito alto ali, não dá para ficar fazendo nenhuma ginástica para beijar a pedra não. Embora chovendo, temos aí uma paisagem sensacional. Embora esteja chovendo, estamos aqui na torre do castelo e dá para ver. E dá para ver realmente a vista. Dá para ver a vista maravilhosa que temos lá embaixo. Gente, vocês desculpem aí a virada da câmera repentina, mas é bem complicado aqui, que é cheio de buracos, né? É uma ruína. Então não dá para ficar fazendo como se fosse um tour, tá? É uma ruína realmente bastante acidentada e complicada de se chegar, mas que não perde a sua originalidade. Isso aqui é o exemplo de uma seteira, onde o arqueiro ficava aqui com o arco e jogando as suas setas. Notem que ele é largo nessa parte aqui e bastante estreito quando vai mais para o lado de fora, para dificultar a visão do inimigo. A ideia dessas escadas complicadas para subir realmente é um local bem difícil de chegar, mas que vale a pena. Aqui embaixo nós vemos a sala de banquetes, a sala onde ficava aí o conde, né?
dava aí os seus banquetes. Mais aí uns cômodos do castelo, para que vocês tenham ideia. Vamos lá, vamos descer essa escada aqui, bastante marota, embora eu tenha colocado aí alguns corrimões, tá? Fantasma, nessa hora do dia, muito difícil. Aqui, mais uma câmera do castelo. Aqui, a Family Room, né? A sala aqui onde as Young Ladies se encontravam e a sala onde a família se reunia com uma seteira, tá vendo? Aqui outra seteira para a defesa do castelo. Aqui então é a Family Room. Aqui a gente vai em direção ao quarto das Young Ladies, que a gente já visitou. Aqui o resto de uma lareira, porque ainda faz-se muito frio na Irlanda. E continuando aqui a descida dessa escada, que bem complicada, vamos então fazendo aí o caminho de saída do castelo. E vamos descendo. E aqui até que as escadas para descer estão bem mais conservadinhas, eu diria. Aqui, Murder Hole, buraco do assassino. O Murder Hole realmente não é uma prisão. Murder Hole é uma armadilha para quem entrasse no castelo. Aqui o arqueiro ficava aqui e jogando setas nos inimigos, se os inimigos entrassem, Por isso que é chamado Murder Hole. Além de jogar seta, também jogava-se azeite fervente, Se os inimigos invadissem o castelo, iam tomar um banho de azeite fervente. Por esse buraco aqui. Por isso que é chamado de Murder Hole. Um castelo medieval com todas as características de um castelo medieval. Mais um espaço de seta, mais uma seteira, e estamos descendo. Eu acho que nós chegamos ao chão do castelo. Esses aqui são os estábulos do castelo. Antigamente, meio de transporte, nós já sabemos que era uma espécie de posto de gasolina aí da Idade Média. Bom, essa aqui é uma torre de vigia, uma das torres de vigia do castelo.